Filipenses capítulo 3, versos de 12 até o verso de número 14. Eu convido a todos para fazermos uma leitura responsiva, em uníssono, em uma só voz. Leiamos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós vamos orar nesse momento. Soberano Deus, nós louvamos o teu nome nessa oportunidade que nós nos sentimos privilegiados de podermos, ó Deus, agradecer pelo ano de 2023, celebrando o teu nome pelas conquistas, bênçãos e vitórias, mas também deixando para trás aquilo que não foi possível alcançar, quer tenha sido, ó Deus, pelas nossas próprias limitações ou por não ter sido a tua vontade para conosco. Pai, nós queremos também te suplicar nesta noite que os nossos sonhos, os nossos alvos para o ano de 2024 estarão sendo depositados no teu altar, no incensário, para subir como um cheiro suave e agradável às narinas do Senhor. Que o Senhor possa receber, ó Deus, e responder em conformidade com o teu querer e com a tua soberana vontade. Nós louvamos o teu nome porque nós cremos que a tua vontade é infinitamente melhor do que a nossa, que os teus pensamentos, sonhos e desígnios para nós é maior e melhores do que qualquer coisa que nós possamos, ó Deus, estar pondo diante de ti. Pedimos tão somente que a tua vontade reina, prevaleça, possa imperar, ó Deus, sobre as nossas vidas, de maneira que a tua vontade, ela possa ser para nós aquilo que irá nortear os nossos alvos, os nossos objetivos e os nossos caminhos. Obrigado, ó Deus, pela presença de cada um dos nossos irmãos. Obrigado também por aqueles que não puderam estar conosco. Certamente estão reunidos com as suas famílias e nós também suplicamos as tuas bênçãos sobre as suas vidas. Obrigado também, ó Deus, por aqueles que estão conosco, visitantes, irmãos nossos em Cristo, entes queridos, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, recebendo o nosso louvor, a nossa gratidão, porque nós podemos, ó Deus, de forma assertiva dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Alegria que é proveniente de Deus, que nos é consolidada pelo teu Espírito Santo, como fruto do Espírito que o Senhor concede a todos que te amam. Por isso nós te pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor esteja falando em nossos corações, recebendo o nosso louvor, a nossa adoração e tudo aquilo que estaremos pondo diante de ti, quando de joelhos dobrados estivermos na transição de 2023 para 2024, o Senhor tão somente responda-nos conforme a tua vontade e o teu querer. Tudo isso nós te pedimos, desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Ainda de pé, só acena quem está nos visitando, quer seja a primeira, a segunda, acena por favor. Amém. A igreja tem uma mensagem para você. Vire-se para quem está próximo de você. Mauro está do lado do Fernando ali, é irmão dele, está aqui na nossa direção. Está ali também uma amiga da Cláudia, estava também com a Sofia. Cadê a Sofia?
Sofia está aqui, escondida aqui. Escondida no sentido, o Guilherme ali é maior, cobriu ali. Então vamos dizer para todos eles: visitantes, sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Amém? Podeis assentar, irmãos? Nessa noite nós gostaríamos de falar sobre o tema não desista. Irmãos, nós temos alguns fatos muito marcantes que a história nos mostra, não só na história do cristianismo, mas também a história secular. Baseado na história do cristianismo, nós estamos mais uma vez diante de um apóstolo que foi preparado por Deus para ser o escritor de 13 cartas das 27 que nós temos no Novo Testamento, de 27 livros, 13 cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo que estava, para alguns, em Roma, nessa ocasião, no ano 61, preso numa prisão domiciliar em que ele podia receber e compartilhar do evangelho com aquelas pessoas que o visitavam. Essa cidade ela era muito interessante porque ela é fundada, baseada no pai de Alexandre Magno, Filipe II. Então, ela é atribuída a Filipe II o seu nome, Filipos. Então, esses irmãos que estão em Filipos, eles são os nossos irmãos que são chamados de filipenses. E nós temos aqui, irmãos, uma cidade agradável de fronteira, aonde era uma prática comum ter um número expressivo de militares aposentados que recebiam doações de terreno e ali construíam a sua moradia, trazendo, de certa forma, uma segurança para aquela cidade. Mas, nesse contexto, tem um homem de Deus chamado apóstolo Paulo, que está encarcerado, está preso dentro de um domicílio que foi alugado com esse propósito. E a Bíblia vai mostrar que, mesmo preso, esse homem não desiste de dar continuidade ao ministério que Deus confiou em suas mãos, que é propagar as boas novas de Cristo Jesus. E eu quero nessa noite, irmãos, de forma breve, falar acerca desta passagem que nós lemos. E a primeira coisa que nós queremos falar nessa noite: não desista, pois nós estamos sendo forjados pelo Espírito Santo de Deus, que estará modelando o nosso caráter e aperfeiçoando os nossos dons e talentos para serem usados para louvor, honra e glória do nosso Deus. Deus tem uma obra detalhada e específica para cada um de nós, sobretudo que já entregamos a Ele a nossa vida e os nossos corações. A passagem bíblica ela deixa muito claro que o apóstolo fala que ele ainda não havia alcançado a perfeição, assim como nenhum de nós alcançaremos com essa natureza pecaminosa. Ela um dia será mudada, transformada. Mas esse mesmo apóstolo, escrevendo para os filipenses, no capítulo 1, no verso 6, ele diz: aquele que em vós começou a boa obra, ele há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. Eu e você estamos sendo modelados pelo Espírito Santo no nosso caráter, para que cada vez mais possamos manifestar nos nossos relacionamentos, no dia a dia, quer seja na igreja ou fora da igreja, no sentido de estarmos na área externa, na nossa família, trabalho, no local onde nós estudamos, trazendo evidência de que o fruto do Espírito Santo está trazendo para as pessoas a certeza que nós fomos por Deus mudado e pelo seu Filho transformado. O apóstolo Paulo, irmãos, ele está entendendo que a prisão não poderia deter aquilo que Deus tinha para realizar em sua obra. A história conta, irmãos, é algo muito marcante que talvez deixa claro para nós que os projetos de Deus eles vão de se cumprir quando nós não esmorecermos, não retrocedermos, não recuarmos, mas entendemos que Deus pode nos usar com os nossos dons, com o nosso talento,
quando eles são postos no altar do Senhor. Quanto à história, e se você for fazer uma pesquisa, a minha fonte de pesquisa precisa ser, pelo menos, a que me gere conforto, no sentido da sua autenticidade. Mas no livro que eu consultei, ele fala sobre Fanny Crosby, que ela vai gerar 4.000 hinos sacros, hinos esses que traziam conforto, consolo e motivação para os cristãos. Outras fontes já ouvi 8.000 e até 9.000 hinos sacros. Mas essa senhora, ela tem uma história muito marcante, que no sexto ano de vida, na sexta semana de vida, ela fica completamente cega. Vai morrer aos 92 anos, produzindo frutos para a glória de Deus, porque ela não desistiu, ela não ficou murmurando, ela não retrocedeu, ela entendeu que aquela limitação, ela teria que se submeter à vontade de Deus, entendendo que Ele poderia usá-la mesmo com aquela limitação. Cada um de nós, irmãos, somos deficientes, temos uma área que nós somos limitados, e Deus vai nos usar, irmãos, naquilo que Ele nos deu, naquilo que nós procuramos aperfeiçoar. Os dons e talentos são dados por Deus, mas o aperfeiçoamento compete a cada um de nós, quer seja na vida secular, na obra de Deus. Deus espera que nós possamos nos esmerar, fazermos a sua obra com zelo, para aquilo que Ele nos concedeu possa servir para a glória do seu nome, e não ficarmos nos lamentando com lástima por aquilo que gostaríamos de fazer e nós não conseguimos, porque Deus não nos capacitou para tais tarefas. Ou seja, como diz Provérbio 4,18, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vivemos num processo. Se nós permitirmos, Deus irá nos levar em lugares que nós jamais pensaríamos que ali estaríamos, sobretudo para fazermos a obra de Deus. A segunda coisa que quero falar nessa noite é: não desista, pois devemos continuar avançando, mesmo quando enfrentamos lutas, adversidades e grandes turbulências. Irmãos, nós temos algumas passagens bíblicas que elas trazem para nós uma conotação do perigo que o servo de Deus estava vivendo, passando, e ele vai olhar para os céus e buscar o auxílio e socorro que vem do alto. A Bíblia mostra isso em Êxodo 14, no verso 15, que está Moisés como líder do povo de Deus, diante do Mar Vermelho, e na sua retaguarda vinha o poderoso e também, com seu poderio bélico, o exército de Faraó. Moisés está conduzindo senhoras, crianças. Moisés está ali com a dificuldade de locomoção. Naquele momento tem diante dele um mar, que aqui simboliza um problema, uma dificuldade, um obstáculo, um empecilho que precisava ser superado, e Moisés vai pedir socorro a Deus. Aí Deus fala assim para Moisés: Moisés, por que clama a mim? Diga ao povo de Israel que faça o quê? Que marche. Irmãos, esse deslocamento que aqui está acontecendo, ele nos faz lembrar justamente isso, a cadência que Moisés está adotando para conduzir mulheres e crianças e todo aquele povo. Alguns consideram que Moisés estava conduzindo para uns 2 milhões, para outros 3 milhões de pessoas, porque está considerando ali, inclusive as crianças. Imagine a dificuldade naquela hora, mas ele não pode desistir. Deus tirou com mão forte eles do cativeiro egípcio, depois de 430 anos, para levá-los para uma terra que mana leite e mel, a terra prometida. Irmãos, Deus nos tirou do mundo, das trevas, para nos levar à terra prometida, que é
os céus aonde nós um dia estaremos. Por isso nós não podemos parar, mesmo tendo na retaguarda adversário, diante de nós obstáculo, Deus está falando conosco. Não desista, marche. A cadência nada mais é, irmão, do que no número de passos dado por minuto em uma marcha. E esse deslocamento para nós, ele pode ser feito em ordinário, marcha ou em acelerado. Acelerado não dava, porque tem um mar diante dele. Em ordinário, marcha também não dava, porque ele vai adentrar pela água e ambos, tanto o exército de Faraó, quanto também ele, Moisés, temia que o povo de Deus ali também sofresse grandes perdas. Mas naquele momento, irmãos, Deus está preservando a vida de Moisés, Deus está preservando também a vida do povo de Deus diante daquele momento desafiador para ele, e ele não desiste, ele não para diante daquele grande obstáculo que ele estava vendo. Eu creio que alguns já ouviram, existe uma lenda chamada da cobra e do vagalume, não é? E o vagalume, cansado de fugir da cobra, ele foi confrontar a cobra. Aí ele faz algumas perguntas para ela. O que está acontecendo contigo, né? Por que você está me perseguindo? Primeiro, grande questionamento aqui, quando ele está falando acerca disso, ele faz a primeira pergunta: eu te fiz algum mal? Falou: nenhum mal. Eu faço parte da sua cadeia de alimentação? Também não faz. Então por que você quer me destruir? Aí a cobra diz: é porque eu não tolero ver você brilhar. Ou seja, irmãos, a Margaret Thatcher, ela diz que só atiram pedra em quem está dando fruto. E aqui nós vamos perceber, irmãos, que à medida que nós estamos envolvidos com a obra de Deus, que nós não desistimos, que nós não paramos, tenha certeza que o inferno, o inimigo, eles estarão pondo uma série de obstáculos para nós desistirmos. E quem está envolvido na obra de Deus, quem está procurando viver no centro da vontade de Deus, ele não para, ele não desiste, porque o Senhor é conosco diante de lutas, adversidade também, diante das grandes turbulências. Irmãos, tem um homem que ele é, na verdade, alguém que nós conhecemos, John Bunyan. Esse homem vai ficar preso durante 14 anos. E durante esse período, ele vai gerar o livro que depois da Bíblia é considerado um dos livros mais lidos. Se nós fôssemos colocar de maneira decrescente, nós teríamos mais lido a Bíblia Sagrada e o livro Peregrino. Foi durante 14 anos que John Bunyan está preso, é que ele está gerando uma obra que vai alcançar milhões de pessoas. É porque ele acreditou que durante aquele período, ainda que estivesse preso, Deus iria usar os seus dons e os seus talentos dentro das suas limitações de espaço, de tempo, porém ele não desistiu, porque ele aproveitou a essa oportunidade. Terceiro e último, eu quero dizer para você nessa noite: não desista, pois ainda não chegamos no lugar prometido pelo nosso Deus, local aonde seremos por ele galardoados. Irmãos, nós temos, na verdade, hoje ocorreu lá na capital a corrida de São Silvestre. Eu fui fazer uma pesquisa ano passado, tanto no masculino quanto no feminino, e talvez seja uma das razões que os quenianos todos os anos levam essa corrida, não é? Levam um prêmio, talvez um prêmio aí gerando em torno de 54 mil para o primeiro colocado, no masculino e também no feminino, dando aí a expressiva e vultosa premiação de mais de 270 mil, considerando as outras faixas etárias. Irmãos, aí nós vamos observar
que quando o apóstolo está falando que era para prosseguir até alcançar o alvo, é porque ele está fazendo um paralelo que o vencedor das corridas gregas, ele recebia uma grinalda de flores, semelhante àquela guirlanda que nós temos nessa época de Natal e fim de ano. Ele, além disso, recebia também, em alguns momentos aí, tinha também uma premiação em dinheiro. Então, nós temos aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está fazendo alusão a algo que ele vivia, que o povo conhecia, para demonstrar aquilo que Deus estava preparando. Põe aí, por favor, Tiago capítulo 1, verso 12. Essa passagem ela vai dizer que nós, como servos de Deus, também um dia seremos galardoados. Vamos ler junto, assim mesmo, assentado de forma reverente? Leiamos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8, por favor, nós vamos entender também que aonde nós estaremos com Deus, nós ali seremos por Ele galardoados, receberemos aquilo que Ele tem nos prometido. Vamos juntos? Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Você ama a vinda de Jesus? Você vive essa expectativa de por ele ser galardoado, receber a maior de todas as recompensas. Se na São Silvestre, se na corrida de Santo Onofre que ocorreu hoje em Araraquara, a nossa São Silvestre aí do interior, há uma premiação em dinheiro, troféu, medalhas para nós, todos nós. Não tem primeiro, não tem último, porque todo aquele que ama o Senhor, que entregou a sua vida, vai ser por ele no céu galardoado. E o maior de todos os galardões é a vida eterna que ele já nos concedeu. E ele diz que Deus já tem preparado para todos aqueles que o amam, porque ele considera que quem ama Deus faz a vontade de Deus. Quem ama Deus recebe o seu Filho como seu Salvador, como seu Senhor, permitindo que ele reina e governe para sempre. Irmãos, é reconhecer nesse dia que o Deus do sobrenatural, do extraordinário, é o Deus também da rotina, do dia a dia, do ordinário. Há um relato que um filósofo e matemático francês, Blaise Pascal, ele vai conversar com seu pai com uma alegria enorme, dando testemunho. Pai, o senhor não sabe o que aconteceu. Eu cavalguei 10 quilômetros com o cavalo tropeçou, caiu e eu voltei ileso, nada me aconteceu. O pai dele falou, é mesmo? Amém. Vou te contar agora o meu testemunho, que eu considero um milagre maior do que o seu. Eu fui e voltei, meu cavalo não tropeçou, eu não caí também, voltei ileso. Sabe o que o pai queria mostrar para ele? Que no ordinário, no rotineiro, no dia a dia, Deus está no controle, mas no extraordinário, ele também é que está governando, ele que governa, dirige, sustenta todas as coisas, e por isso precisa ser exaltado. Pastor, esse ano foi só bênção, só vitória, glória a Deus por isso. Amém, exalte o Senhor. Pastor, passei por lutas, por tribulações, mas Deus me sustentou, amém por isso. Esse é o Deus do ordinário e do extraordinário. Amado, nós queremos concluir nesta noite dizendo, não desista de lutar pelos seus alvos, pelos seus sonhos, por aquilo que Deus tem posto
em nossos corações e que estejam em conformidade com seus desígnios, com seus preceitos, com a sua vontade para nossas vidas. Não desista também da tua família. Família, irmãos, ela é de suma importância, porque ela é uma instituição divina criada antes da igreja, ou melhor, antes da queda do homem. Deus, na verdade, deseja que cada um de nós lutemos pela nossa família, pela sua preservação, pela vida dos nossos filhos. Eu estava compartilhando, irmãos, um amigo nosso, não tinha mais recurso financeiro. Lá no Rio de Janeiro ele tinha que ir na favela, lá no local onde o filho dele se encontrava, para negociar, resgatar o filho que estava, irmãos, nas mãos dos traficantes. Aquele pai chorava e eu sentia a dor como se fosse também meu filho, por conta de ser da mesma faixa etária dos meus filhos. Mas o pai não desistia, ele orava, ele ia, buscava. É meu filho, Deus me deu como herança e eu não vou desistir. Não podemos desistir também da obra de Deus, irmãos. Talvez seja o grande desafio. Deus não criou ou não chamou a cada um de nós para ficarmos na ociosidade. Deus não projeta ociosidade para a sua igreja, para os seus servos. Eu preciso descobrir qual é o meu lugar na obra de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim para a glória do seu nome. Não fique omisso, não fique na retaguarda, não fique entrincheirado, saia para realizar a obra de Deus nessa geração, porque o tempo passa. Trabalhar enquanto é dia, a noite vem, a noite está chegando. A disposição que tínhamos outrora, o vigor já não é mais o mesmo. A idade vai nos limitando, mas enquanto for dia, enquanto tenhamos força, não desistamos de contribuir, de cooperar com a obra de Deus. E procurarmos, irmãos, estar sempre no centro da vontade de Deus. Quero encerrar a mensagem nessa noite usando a mesma frase que usamos na quarta-feira, e essa frase ela é atribuída ao pai de missões moderna, quando ele declara, quem? William Carey, o tamanho do seu sonho determina o tamanho do teu Deus. Que Deus nos abençoe, para que nós não venhamos a desistir dos nossos sonhos, sobretudo aqueles que Ele confirmou, aquele que Ele plantou em nossos corações, aquele que nós estamos fazendo conforme a sua Escritura nos orienta. Que Deus nos abençoe, para que continuemos, como diz o apóstolo Paulo, não que eu os tenha alcançado, mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Que Deus nos dê força, sabedoria, para continuarmos prosseguindo até alcançarmos o alvo que Ele estabeleceu para cada um de nós. Quero, nessa oportunidade,